Pinheiral, 22 de março de 2022, 84ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Demóstenes José Nunes Paulino, Marco Antônio Pereira, Jordácio Cerejo Mendonça, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires de Oliveira, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barro, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 83ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de março de 2022. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro-a aprovado e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Indicação 68 de 2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado o serviço de manutenção de asfalto na rua Helena Corrêa de Miranda, na região mais conhecida como segunda linha do bairro Centro. Justificativa. A presente indicação tem a necessidade de trazer melhorias, oferecendo em risco de acidentes, já que os veículos passam a evitar sobre os buracos, podem acabar colidindo com os outros veículos que vêm em sentido contrário da pista. Pelos fatos acima expostos, provoca a Secretaria Municipal de Serviço Público, para caráter de urgência, adotar as medidas cabíveis no sentido de promover os serviços acima mencionados. Sala das Sessões, 22 de março de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 69 de 2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora, com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que te cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Saúde, que seja promovido os reparos de fechadura do banheiro feminino do PSF do bairro Bela Vista, localizado na rua José Ribeiro de Carvalho, promovendo a colocação de nova chave ou substituição da fechadura. Justificativa. A presente indicação tem a necessidade de trazer melhorias, pois a luz do banheiro se encontra com a chave tranca, que impossibilita o uso pelas mulheres e crianças que frequentam o posto de saúde, fazendo com que essas mulheres e crianças tenham que usar o banheiro masculino, o que causa desconforto para ambos, além da anti-higiene. Pelos fatos acima mencionados, provoca a Secretaria Municipal de Saúde para, em caráter de urgência, adotar as medidas cabíveis no sentido de promover o serviço acima mencionado. Sala de Sessões, 22 de março de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 70 de 2022, José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa coluna da Casa, em consonância com as prerrogativas que lhe cabe, reitero ao excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, que seja implantada a rede pública da saúde de uma clínica municipal para tratamento de dependente químico. Justificativa. A clínica municipal para tratamento de dependente químico deverá ser realizada prevenções e orientações aos pacientes, além de medidas que fizeram necessário o objetivo de assegurar o tratamento de recuperação dos jovens adultos dependentes de crack, cocaína e outras drogas que causam dependência química. A criação da clínica municipal terá inúmeros positivos à sociedade, em vez de serão poupados, os índices de criminalidade deverão ser reduzidos. A família penalense ganha com a implantação desse serviço em nossa cidade, onde a iniciativa ameniza em grave problema que vem tomando proporção assustadoras em cada dia, um impacto direto da vida dos familiares e segurança pública de nossa cidade. A presente indicação busca, portanto, a todos os moradores da nossa cidade o direito de recuperar uma dependência química e viver bem ao lado dos familiares, com segurança, paz, saúde e uma chance no futuro. Cumpre-se registrar que tal medida já foi pleiteada do autor na presente proposição no ano de 2021, através da indicação 187 de 2021. Sala das Sessões, 22 de março de 2022, José Augusto dos Santos Cardoso, vereador. Indicação 71 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa coluna da Casa, na consonância com as prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito que viabiliza a criação de uma guarda patrimonial para o Parque Pluvial de Pinheiral. Justificativa. Essa indicação vem trazer segurança e conforto a todos, frequentadores do Parque Pluvial na nossa cidade, tendo em vista que sua grande extensão territorial existe a prática de várias atividades esportivas ao ar livre, porque se trata de um local afastado. Se faz necessário a referida guarda patrimonial para zelar pela tranquilidade e segurança dos frequentadores desse ponto alternativo de nossa cidade.
É notório que o local frequentado diariamente diversos moradores da nossa cidade, horário diurno e noturno para fazer a sua atividade física, lazer, tradicional caminhada do berço do Rio Paraíba do Sul, onde familiares vão até o parque em busca de lazer para os seus filhos, motivo pelo qual deu uma atenção especial por parte do poder público. Essa indicação é extrema urgência para a administração pública a fim de auxiliar a implantação, tendo uma sugestão de buscar parceria e iniciativa privada, frisando o condomínio empresarial misto atende várias empresas e está ao lado do Parque Pluvial. Resiste ainda que em 2021, através da indicação número 166/2021, o vereador, autor da presente proposição, havia solicitado a tal medida. Sala das sessões, 22 de março de 2022, José Augusto dos Santos Cardoso, vereador. Indicação 72/2022. Jordaça Edir Mendonça, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado serviço de reiterado de entulho na rua Dom Martim, em frente 258, no bairro São Jorge. Justificativa. Mencionada a localidade na altura 258, podemos identificar o grande amontoado de entulho, causando um grande transtorno à população local, tem sido obrigada a conviver com o estado de sujeira. Por essa razão, é necessário a Secretaria Municipal de Serviço Público, com melhores condições de higiene nesta região de caráter de cuidados. Sala das sessões, 22 de março de 2022, Jordaça Edir Mendonça, vereador. Indicação 73/2022. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica de Obras, que seja realizado com urgência a substituição de todo o manejamento das redes pluviais do esgoto da rua Bento Afonso da Silva, no bairro Palmeiras. Justificativa. Nesta ocasião, faz necessário viabilizar as medidas aptas de substituição do manilhamento da via, haja vista a estrutura hoje existe e já não comporta mais a chamada dos moradores. Casos de entupimentos e alagamentos são constantes, esse tipo de ambiente que reforça a necessidade, com urgência, em serviço de apenas paliativo, mas algo capaz de sanear o problema de origem. Inclusive, já foi pleiteado junto à Prefeitura pela Associação de Moradores do Bairro através do processo administrativo. Sala de sessões, 22 de março de 2022, Leonardo Francisco de Barros. Indicação 74/2022. Mar Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado serviço de reiterado de entulho de extensão de todo o bairro Oriente. Justificativa. Atual situação do bairro de evidência o aspecto de abandono, já que o acúmulo de entulho favorece a infestação dos animais peçonhentos e criadores de insetos, além de grande problema ocasionado pela poluição visual, considerando diversos pontos de amontamento. Portanto, aceita-se a presente proposição que seja realizado serviço de entulho a fim de melhorar a aparência de higiene do bairro, protegendo os moradores de exposição em contato com a desordem da sujeira. Sala de sessões, 22 de março de 2022, Mar Arthur Franco Garcia, vereador. Indicação 75/2022. Mar Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa coluna da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, seja promovida a substituição de lâmpada queimada na rua Coronel Joaquim Ferreira Ribeiro, próximo ao número 302, bairro Centro. Justificativa. Nessa oportunidade, é possível identificar a necessidade de substituição da lâmpada queimada na altura do número 302 da rua Coronel Joaquim Ferreira Ribeiro. Haja visto que a atual situação favorece a tais criminosos que aproveitam a falta de iluminação adequada para a prática de delitos, além de atos imorais. Dessa forma, o Poder Executivo promove com urgência a troca de lâmpada queimada a fim de proporcionar, com a maior brevidade possível, as condições adequadas da população no bairro Centro. Hoje, garante tal serviço. Sala de sessões, 22 de março de 2022, Mar Arthur Franco Garcia, vereador. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer. Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei 15/2022. Relator. Luiz Carlos da Silva. Relatório. Versa a comissão parecer em análise do projeto de lei 15/2022, de autoria do vereador Demóstenes José Paulino, que dispõe sobre o estado de aspecto autista síndrome de Down, tornando-se permanente com validade indeterminada. É o relatório, o ato contínuo, fundamento do inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai esclarecer o parecer. Voto do relator.
trata de examinar o projeto de lei do vereador José Nunes Paulino, que dispõe sobre o estado dos aspectos do autista e síndrome de Down, tornando permanente com validade indeterminada. A proposta em análise trata do tema de relevâncias, como comprovar que é necessário que as pessoas diagnosticadas com transtorno de aspecto de autista, as pessoas com síndrome de Down, no sentido que são tratamentos permanentes, não se trata de uma doença passageira ou intermediante. Às vezes, diagnosticado, a pessoa é portadora de TA. É uma das condições que acompanha para o resto da vida, mesmo que haja melhoria de intensidade que ela se manifeste. O projeto de lei versa a matéria de competência legislativa municipal, que se trata da competência comum, nos termos dos incisos 2º do artigo 23 da Constituição Federal, o qual produzimos a seguir. Apesar dos direitos, garantes previstos em lei, da sua constitucionalização ainda dificultada em razão da exigência burocrática que constrói o bom senso como exemplo, necessidade de renovação de atestados e relatórios médicos sobre uma condições que não tem cura, anotou Regiane Dias. Sobretudo a empresa dos órgãos públicos de baixa renda esperadas a média da consulta, perícia, laudo, podem enxergar 2 ou menos 3 anos. Ampliar o prazo de validade desses laudos facilitará muito a vida dos portadores e seus familiares, podendo ainda apresentar cópia autenticada, acompanhada de original para verificação conforme exigência. Nesta sendo, uma vez atendida, as premissas arguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Luiz Carlos da Silva, relator, parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 22 de março de 2022. Luiz Carlos da Silva, presidente. Mara Arthur Franco Garcia, membro. Jordá Celia Mendonça, membro. Em discussão ao parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei 15/2022. Relator. Leonardo Francisco de Barro. Relatório. Vem essa comissão parecer em análise Projeto de Lei 15/2022, de autoria do vereador Demóstenes José Nunes Paulino, que dispõe sobre atestado espectro de autista e síndrome de Down, tornando-se permanente com validade indeterminada. É o relatório, fundamento do inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente da comissão vai parecer, voto do relator, registro simbólico de direitos garantidos referido grupo, esteja previsto em lei e conscientização que é dificultosa a razão ou exigência burocrática contrai o bom senso, como, por exemplo, a necessidade de renovação dos médicos sobre uma condição que não tem cura. Cumpre mencionar o decreto 42.725, de 29 de novembro de 2010, no Estado do Rio de Janeiro, dispõe acerca de transferência de recursos financeiros a serem repassados por Fundo Estadual de Assistência Social, para os fundos municipais de assistência social, de acordo com a Lei nº 8.743, de 7 de dezembro de 1993, e da outras providências. Cabe-se ressaltar que o projeto acima haverá aumento de despesa dos cofres públicos contra a Censu, diminuirá os custos da saúde com assuntos permanentes burocráticos. Assim, analisando o projeto em questão, averiguo que esse se acha amplamente justificado e perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, no qual não haverá repercussão orçamentária para o município de Pinheiral. Isto, pois, ciente o projeto deve ser aprovado pelo soberano plenário. Leonardo Francisco de Barro, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 22 de março de 2022. Leonardo Francisco de Barro, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Mara Arthur Franco Garcia, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Saúde e Assistência Social. Parecer. Comissão de Saúde e Assistência Social. Referência. Projeto de Lei de 15/2022. Relator. Leonardo Sergino Cabral. Relatório. Vem essa comissão parecer do projeto de lei número 15/2022, de autoria do vereador Demóstenes José Nunes Paulino, que dispõe sobre o atestado de aspecto autista síndrome de Down, tornando-se permanente com a validade indeterminada. Do fundamento do inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão reserva para si o parecer, voto do relator. Neste sentido, destaca o fundamento constitucional, dignidade de pessoas humanas, do artigo 1º da Carta Magna, a qual deverá orientar os tantos relações sociais contra ações estatutais das pessoas portadoras de necessidades especiais, a fim de condenar o objetivo e o fundamento do artigo 3º ser da Constituição de uma sociedade livre,
justa e solidária, com a promoção do bem de todos, bem preconceito de origem de raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Merece destacar ainda a garantia de fundamentais individuais e sociais previstas, respectivamente, nos artigos 5º e 6º da CF, cujo teor denota a intenção legislador continue a dar devida relevância principal em sonho assegurado de igualdade jurídica aos indivíduos de direitos sociais e especiais, neste caso da saúde, na relevância da matéria do atendimento, necessidade de articulação nacional para a proteção de devidas pessoas de necessidades especiais, oferta o serviço do Estado brasileiro, legislador ditou a Lei Brasileira de Instituição da Pessoa de Deficiência, no Estado de Pessoas de Deficiência, da Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, com o fim de assegurar adequadamente as garantias fundamentais e impedir a violação dos direitos. Apresentando um esboço normativo, permite a matéria torna-se evidentemente necessária para a proteção dos citados do princípio de dignidade de pessoas humanas, na qualidade do meio de inclusão da sociedade, preferindo o indivíduo não devendo o poder público criar índice indevido à sua participação. Desta feita, determinar permanente o município de Pinheiral o laudo atestado de transtorno no aspecto de autista, síndrome de Down, é medida essencial para evitar que os portadores submetam a situação desnecessária e indignas, considerando suas dificuldades de inserção, interação social, conduta de valores, supremos a uma sociedade justa, fraterna, pluralista e sem preconceitos. Em análise do projeto, apareço e verigo ou mesmo obedece amplamente os regimes legais, além de se apresentar revelante interesse social. Assim, voto pela sua aprovação. Leonardo Sergino Cabral, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, do 22 de março de 2022. Leonardo Sergino Cabral, presidente. Luiz Carlos da Silva, membro. Maratu Franco Garcia, membro. Em discussão, ao parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 15 de 2022, de autoria do vereador Demóstenes José Nunes Paulino, que dispõe sobre o atestado do espectro autista e síndrome de Down, tornando-o permanente e com validade indeterminada. Em discussão ao projeto. Boa noite, amigos vereadores, boa noite, público presente, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, no canal do Facebook. Então, aqui nós temos 2 casos, que é o do síndrome de Down e do autismo. O porquê desse projeto? É o seguinte, uma vez diagnosticado com autismo ou síndrome de Down, é uma condição permanente. Não existe na medicina um tratamento hoje que reverta essa condição, sendo assim tornando desnecessário a validade do laudo, já que não existe tratamento. A gente consegue, através de tratamento, através de medicamentos, amenizar. Então, essa seria uma medida de repente, tirar o incômodo dos pais, da mãe, de estar indo no médico de forma desnecessária. Porque só quem tem um filho com autismo e síndrome de Down sabe a dificuldade que é, às vezes, de levar no médico. O autismo, então, ele é muito hiperativo, acho que todos aqui sabem, então ele não para. Então, assim, é considerado desnecessário, às vezes, o laudo ter validade de 1 ano, 2 anos, 6 meses, uma vez que essa é uma condição permanente. Então, eu peço aí a aprovação dos amigos aí, nobres vereadores, para que a gente possa dar um pouco mais de conforto, na medida do possível, para os pais e para as mães, né, com esse laudo aí de prazo indeterminado. Então, eu peço a aprovação dos 9 vereadores aí nesse projeto. Ainda em discussão ao projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 12 de 2022, de autoria do vereador Leonardo Francisco de Barros, que institui o programa de apoio à reciclagem e dá outras providências. Em discussão ao projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 85ª sessão ordinária a ser realizada no dia 28 de março de 2022, às 17h30. Uma boa noite a todos.